Calma. Eu falei que é silêncio. Só levanta a mão. Pode falar. Eu tomando água? Isso. Primeiro eu servi, né? Isso aí. Agora deixa eu fazer outra coisa. Ele não respondeu ainda. Varrendo. Muito bem. Deixa eu pensar outra coisa agora. Ela não respondeu ainda. Não é boa. Mas tem a ver com cozinha. Você, Maria? Lavando louça. Muito bem. Ó, presta atenção. Vocês sabiam que crianças do tamanho de vocês já podem fazer essas coisinhas que eu fiz aqui? Essas mímicas que eu fiz aqui? Com que idade vocês acham que uma criança pode ajudar a mãe a lavar a louça? Já pode, né? Claro, não? Tem uns bem pequenininhos aqui que ainda não podem. E servir um copo de água? Já dá, né? E usar ferramentas? Com que idade será que pode? Ferramenta é mais perigoso, né? Tem que ter a ajuda de um adulto. Mas pode auxiliar, pode ajudar. E vocês sabiam que Jesus, enquanto ele era criança, ele fazia todas essas coisas? E quanto mais Jesus crescia, mais ele fazia. Antes, é Samuel, né? Samuel falou aqui que Jesus gostava de ajudar. E é verdade. Sabe lá antigamente, depois do nascimento de Jesus, o José e a Maria, eles viveram um tempo lá no Egito. E depois eles voltaram lá para a cidade de Nazaré, que foi aonde Jesus viveu a maior parte da sua vida. Jesus era uma criança que amava ajudar a mãezinha dele nas coisas da casa, no serviço da casa. Vocês ajudam a mãe de vocês em casa? Ou o papai, ou a titia, ou a vovó? Ajuda? Tem coisa que vocês já podem fazer. E a casa de Jesus, ela era bem limpinha, bem arrumadinha, porque Jesus ajudava a mãezinha dele. Imagina, tadinha, que ela ia fazer todo o serviço. Jesus adorava ajudar a mãe dele. Como é que era o nome da mãe de Jesus? Maria. Mas, crianças, olha só, a casa de Jesus era arrumadinha, mas a família de Jesus não tinha muito dinheiro, não. Eles eram pobres. E sabe que Jesus, ele não tinha uma cama para ele dormir. Ele dormia numa espécie de cobertinha, parecido com isso aqui. Ele colocava lá, todas as noites, deitava, dormia, e no outro dia de manhã, Jesus ia lá, dobrava a sua caminha e guardava no lugar. Quem aqui arruma a sua cama? Verdade! Não tá mentirinha assim, né? O coração fica sujinho. Ó, vocês aqui já podem ajudar a mamãe a arrumar a cama. É coisinhas pequenas que vocês vão ajudar em casa, que a mamãe vai se encher de alegria com vocês. Eu ajudo minha mãe. Muito bem. Eu também. Parabéns, é assim que tem que ser. Mas Jesus, crianças, ele não gostava só de ajudar a mãe dele. Jesus, ele gostava mais ainda, porque ele era menino, de ajudar o seu papai. Quem aqui lembra qual era o nome do papai de Jesus? Josué. Também, mas o pai de Jesus aqui na terra, como é que era o nome dele? José. E qual era a profissão de José? Carpinteiro. Quem sabe? Carpinteiro. Carpinteiro. Carpinteiro trabalha com o quê? Com ferro? Não. Com tinta? Não. Com tecido? Não. Não? Com o que o carpinteiro trabalha? Madeira. Com madeira. E José trabalhava todos os dias.
E Jesus gostava muito de ajudar ele. E aí, o José tinha lá as ferramentas dele. E volta e meia, o José gritava e dizia assim: Ô Jesus, pega por favor o martelo para mim, Jesus. Jesus, pega o martelo para mim, por favor. E Jesus trazia a ferramenta para o seu pai. E o seu pai estava lá, ó. Ai, bebida Não. José trabalhava. Muito obrigado, Jesus. Pode guardar para mim. Agora me alcança o serrote, por favor, Jesus. E José pedia ajuda de Jesus toda hora. E Jesus fazia o que ele podia. Ele não podia pegar o serrote porque era perigoso, mas ele ajudava o seu pai alcançando as ferramentas para ele. Jesus, crianças, era uma criança muito prestativa. Quando a mamãe pedia: Jesus, coloca a mesa, Jesus, coloca os pratos na mesa que agora a gente vai almoçar. Jesus ia lá, colocava os pratos, os talheres e ajudava a mãe dele. Ele ajudava o pai dele. E isso fazia com que Jesus tivesse graça diante de Deus, diante da sua mamãe, diante do seu papai, porque ele fazia coisas que agradavam. Mas será que quando a gente fala em Jesus, a gente só fica pensando: Jesus, sobrenatural, Jesus foi uma criança muito especial, Jesus foi uma criança muito diferente? Será que é só assim que a gente precisa pensar? Não, sabe por quê? Porque, Jesus Cristo era uma criança como eu fui, Jesus Cristo era uma criança como Samuel é, como vocês são. Jesus Cristo gostava de brincar com os cachorrinhos. Jesus Cristo gostava, sabe de quê? De carrinho. Acho que ele não brincava porque ainda não tinha carrinho assim naquela época. Mas Jesus gostava de brincar. Gostava de passear, de olhar a natureza. E sabe outra coisa que Jesus fazia também? Jesus era muito obediente. Tudo aquilo que a mamãe de Jesus mandava ele comer, porque ela dizia que era saudável, Jesus ia lá e comia. Não era saudável. Verdura, legume, fruta. Jesus comia. Jesus se alimentava de forma saudável. Por isso que Jesus, ele crescia. Ele crescia em quê? Em estatura. Jesus era uma criança saudável. Jesus crescia fisicamente porque ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua saúde. Muito obrigada, Jesus. Tu pode tirar a roupa, tá? E aí, crianças, tinha uma vez, deixa eu contar pra vocês, que Jesus tinha, sabe quantos anos? 12 anos. Alguém aqui tem 12 anos? Acho que são tudo mais novinho, né? Olha só. Bonito. Uma certa vez, Jesus tinha 12 anos, quando ele foi com seus pais lá em Jerusalém visitar o templo. Mas o que é o templo, Tia Aline? O templo é a igreja. Daquele tempo, era a igreja. Só que era muito longe da casa de Jesus e da sua família. E eles precisavam, era assim como se fosse uma viagem. Mas eles tinham que ir, caminhando. Porque não tinha carro, não tinha ônibus naquela época. E aí, foi Jesus, foi a mamãe de Jesus, foi o papai de Jesus e mais uma multidão. Foram lá no templo. Só que quando eles estavam voltando dessa viagem, a mãe de Jesus olhou no meio da multidão assim, olhou para José e disse: cadê Jesus? E quantos anos eu falei que Jesus tinha? 12 anos ainda, é uma criança, vocês concordam comigo? Sim. Cadê Jesus, José? E o José disse: eu não sei. E eles começaram no meio da multidão: ei, viu um menino de 12 anos por aí? Não viu? Você viu um menino de 12 anos por aí? Não viu? Você viu? Meu Deus, e agora? Cadê Jesus? Aí eles resolveram voltar lá para Jerusalém. Quando eles chegaram lá, começaram a procurar na cidade inteira e eles não encontravam.
Jesus em lugar nenhum. E agora, uma criança de 12 anos perdida no meio daquele monte de gente. Será que a mãe dele e o pai dele ficaram preocupados? Muito! Mas aí eles lembraram de voltar, sabe aonde? No templo. E quando eles chegaram lá, sabe o que eles encontraram? Jesus, ele não estava brincando no meio do monte de criança. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava lá sentado, no meio do monte de homem importante, os doutores da lei, estudando, sabe o quê? A palavra de Deus. Sabe que naquela época, a Bíblia, ela não era arrumadinha, organizadinha assim igual é hoje num livrinho. Naquela época, os trechos da Bíblia eram escritos em rolos. E Jesus estava sempre aprendendo da palavra de Deus. E aí, quando eles entraram e viram Jesus, ufa, a Maria disse, graças a Deus que eu te encontrei, meu filho. E aí Jesus disse assim para ela, mas você não sabe que eu estou aqui fazendo as coisas do meu Pai? Que é Deus. Jesus, ele estudava a palavra de Deus e os homens que estavam ali com ele se admiravam da inteligência de Jesus. Porque Jesus era só uma criança. E ele estava no meio dos professores, no meio dos sacerdotes. E tudo que ele falava era muito sábio, era muito inteligente. As coisas que Jesus estava dizendo. E Jesus, crianças, quanto mais ele crescia, mais inteligente ele ficava. Porque ele aprendia das coisas de Deus. Todos os dias ele buscava aprender da palavra de Deus. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Como é que eu vou fazer como Jesus para crescer em sabedoria? Como, Tia Aline? Que eu que sou aqui, que não sou Jesus, que sou uma criança normal, como é que eu faço para crescer em sabedoria como Jesus cresceu? De duas maneiras, sabe como? Ó, a gente precisa crescer em sabedoria no conhecimento da escola e no conhecimento da palavra de Deus. Mas como é que eu faço para crescer em sabedoria no conhecimento da escola? Opa, meu amor. Ai, meu Deus. Como que eu faço para crescer no conhecimento da escola? Eu preciso ser um aluno aplicado, eu preciso prestar atenção nas aulas, e agora está sendo difícil essa história de aula, né? Que não dá para ir na escola. Agora, muito mais, vocês precisam se esforçar, ó, para aprender o que a professora ensina, prestar atenção, e assim vocês vão crescer no conhecimento. Tudo que a prof tem para ensinar, vocês precisam, ó, pegar para vocês. Mas e na palavra de Deus? Como é que eu vou crescer em sabedoria na palavra de Deus? Lendo a Bíblia. E quem não sabe ler, pede pro papai e pra mamãe contar histórias. Mas só que assim, sabe que não adianta só a gente vir na igreja, a gente vir no culto infantil, a gente ouvir as histórias que as profs têm pra contar, se a gente não pegar tudo isso que a gente aprende e aplicar na nossa vida. Jesus, olha só, crianças, Jesus era uma criança que aprendia, mas ele também aplicava na sua vida. Ele não só aprendia, ele fazia o que a Bíblia manda. E é assim que vocês precisam fazer. Porque daí vocês vão crescer em estatura e em sabedoria. Muito bem. Mas terminou o nosso versículo? Crescia Jesus em estatura e em sabedoria. Terminou? Não. Qual parte que falta? Crescia Jesus também em graça diante de quem? Diante de Deus. Muito bem. Tudo o que Jesus fazia enquanto ele era criança
tudo que ele aprendia da palavra de Deus, ele vivia. Não entrava por um ouvido e saía pelo outro. Todas as atitudes de Jesus, quando ele ajudava seus pais, quando ele ajudava sua mãe, quando ele estudava a palavra de Deus, Jesus estava sendo uma criança que estava agradando o coração de Deus. Todas as atitudes, todas as palavras de Jesus deixavam o coração de Deus feliz. E dessa forma, Jesus crescia em graça diante de Deus. Mas o que eu preciso fazer, Tia Aline, para também crescer em graça diante de Deus? Será que as coisas que você anda fazendo têm agradado o coração de Deus? Será que quando a gente conta aquela mentirinha, a gente está agradando o coração de Deus? Não. Será que quando a gente responde para o papai e para a mamãe, a gente está agradando o coração de Deus? Não. E quando a gente briga? Pior, né? Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, precisam deixar Deus feliz. Então, se vocês vêm na igreja e vocês sabem o que é certo e o que é errado, toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, vocês devem perguntar assim antes: será que se eu fizer isso eu vou estar agradando o coração de Deus? E aí eu tenho certeza que Deus vai responder para vocês. Mas olha só, então crescia Jesus em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus. E terminou? Não, Jesus crescia em graça também diante de quem? Dos homens. E o que será que significa isso? Olha só, Jesus, ele foi uma pessoa que todo mundo queria estar perto dele. Aonde Jesus ia, aonde Jesus passava, ele era bem-vindo. Porque ele era agradável. Sabe aquela pessoa? Todo mundo garante que tem uma pessoa que gosta muito de estar junto, de estar perto. Sabe? Coisa boa estar com aquela pessoa, a gente dá risada. Coisa boa estar perto da irmã Raquel, a gente se sente bem. Assim era Jesus. E isso significa ter graça diante dos homens. E se Jesus era uma criança como eu preciso ser uma criança como Jesus foi, como Jesus é. Então eu preciso também ter graça diante dos homens. Será que as pessoas têm prazer em estar perto de mim? Vocês devem se fazer essa pergunta. Porque, tem muita gente que faz um monte de coisa errada, que desagrada a Deus, que faz coisa feia. Sabe aquela criança mal criada, que responde para todo mundo, que está sempre brigando, que está sempre xingando, que sempre tem um mau comportamento em tudo quanto é lugar? Quem é que gosta de estar perto de criança assim? Ninguém gosta. E se a gente quer ser como Jesus, se Jesus era uma criança como eu, uma criança normal, e eu preciso seguir os passos dele, ser como ele, eu preciso ser uma criança que as pessoas gostem de estar perto. E para isso eu preciso fazer as coisas corretas, as coisas que a Bíblia manda. Muito bem. Então, eu acho que agora completou o nosso versículo. Sim ou não? Sim. Como é que é mesmo? E crescia Jesus em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Aonde é que está escrito? Lucas 2:52. Muito bem. Jesus Cristo foi uma criança perdedora ou foi uma criança vencedora? Vencedora. Vencedora. E se Jesus Cristo era uma criança como eu preciso ser uma criança vencedora. Claro. Mas olha só. Vocês viram que a gente falou de uns quantos jeitos de crescer. É ou não é? Sim, né? Muito bem.
gente fala em crescimento, a gente lembra do quê? Tem um monte aqui. A gente lembra de árvore, planta, flor, todas essas coisas que crescem, é ou não é? Sim. Tá. E agora eu quero perguntar para vocês. Essas coisas, essas plantas que crescem, elas crescem por conta, assim, de qualquer jeito? Não. O que será que precisa? Precisa de cuidado. Então agora eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Vocês estão vendo esse vasinho aqui? Sim. Esse vasinho, a gente vai fazer de conta que ele é o nosso coração. Certo? Ok. Nosso coração. Muito bem. E essa sementinha, olha aqui. Essa sementinha é o que a gente planta no vasinho, não é? É. Essa sementinha, ela vai ser a palavra de Deus. Certo? Através disso aqui, a gente vai falar sobre um outro tipo de crescimento, que é o mais importante que a gente precisa para a nossa vida, que é o crescimento espiritual. Então a gente vai entender o que é, como é que eu faço para ter um crescimento espiritual. Quem é que quer? Eu quero sim. Ó, a gente pega a sementinha. O que a sementinha é mesmo? É a palavra de Deus. E a gente coloca ela no nosso coração. Muito bem. E quando a gente planta a plantinha, ela começa a crescer. Muito bem. E a plantinha vai crescendo e vai crescendo. Mas, o que vocês me disseram que precisa ter para uma planta crescer saudável? Água. Precisa ter água. Precisa do que mais? Carinho. O que mais? Conversar com ela. Conversar com ela. Precisa ter cuidado. Porque se a gente não tiver cuidado com a plantinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai murchar. Ela vai morrer. E assim funciona o nosso coração com a palavra de Deus. Se a gente não fizer coisas, ó, que vão nos ajudar a ter um crescimento espiritual, a nossa vida espiritual vai morrer. Porém, se eu cuidar da minha vida, tu me ajuda aqui, Tia Ju. Vai crescer forte. Uma planta que tem cuidado, ela cresce forte. E para eu ter um crescimento espiritual, o que eu preciso fazer será? Vamos ver quem é que sabe. Para eu ficar pertinho de Deus. Para eu ser parecido com Jesus. O que eu preciso fazer? Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Vamos ver quem é que sabe. Pode falar. Orar. Muito bem, ó. Foi a folhinha que eu peguei. O que mais? Adorar? Adorar a Deus. Muito bem. Vamos ver se eu tenho aqui. E aonde que a gente adora a Deus? Na igreja, né? Eu tenho aqui, ó. Ir à igreja é muito importante. O que mais que eu preciso ter para ser parecida com Jesus? Pode falar. Amor. Amor. Olha aqui o que diz aqui. Amar a Deus. E assim, a minha plantinha vai crescendo lá dentro do meu coração. Mas será que eu preciso só amar a Deus? E não preciso amar mais ninguém? Não. Quem é mais que eu tenho que amar? O próximo. Ó. Muito bem. E a minha plantinha vai crescendo firme. O que eu preciso ser com meu papai e com a minha mamãe? Obediente. Parabéns. Posso mentir? Não. Não mentir. Muito bem. O que
eu preciso ter com as pessoas? Respeito. E aqui a Tia Aline colocou só alguns modelos, só algumas coisas que nos trazem um crescimento espiritual. E a plantinha não vai morrer, ela vai crescer forte. Se eu fizer todas essas coisas, eu vou me tornar cada vez mais parecida com Jesus. E isso agrada a Deus, sim ou não? Sim. Muito obrigada, tia Joyce e Deus. Eu preciso de 6 pessoas grandes. Adultos, jovens. Kefi, Por favor. Agatha, Kefi, Um Agatha, do ladinho do outro. Mateus, vamos jovens. Vem, jovens, ajudar. Mas, Outra preparada. Olha Fátima, só. Mateo, Vai lá pra te olhar, meu amor. Senta ali. Se eu tiver uma vida fazendo todas essas coisas que eu falei aqui e mais aquelas outras que vocês Monice. já sabem, se eu tiver... Aí fecha. são 5, desculpa. São 5, Então, Sim. aqui fica tudo. Eu vou ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida pertinho de Deus. Eu vou ter um crescimento espiritual, né? E assim eu vou poder, sabe o quê? Desfrutar das promessas que Jesus nos fez. Jesus não simplesmente veio aqui na terra, ajudou o papai, ajudou a mamãe, estava lá no templo estudando. Jesus, ele nos fez muitas promessas. E na Bíblia tem um monte delas. Mas sabe, tem uma que é a mais linda de todas. E eu quero contar agora para vocês. Existe um lugar que se chama Nova Jerusalém. Vocês estão vendo que tem um J aqui? E a Bíblia conta que esse lugar é lindo. Lindo, 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 lindo. E as ruas lá desse lugar não são igual essas ruas feias que a gente anda aqui. Lá nesse lugar que Jesus foi preparar para nos levar para morar, as ruas são de ouro. Lá tudo brilha. Mas sabe que além da cidade ser linda, existe algo que é muito melhor. Sabe o que é? Lá nesse lugar, a Bíblia nos diz que não vai ter mais dor. Lá nesse lugar não vai ter tristeza. Lá nesse lugar não vai ter choro. Não vai ter doença. Não vai ter pandemia. Não vai ter guerra. Não vai ter guerra. E o melhor de tudo, sabe o que é? Que lá nesse lugar não vai mais ter morte. Esse lugar que Jesus está preparando para nos levar para morar com Ele, a gente vai viver para sempre pertinho dEle, adorando o nome dEle e nenhum sofrimento mais. Desses que a gente tem aqui na terra, a gente vai ter quando for morar lá. Mas olha só, não é tão simples chegar nesse lugar aqui. Porque existe uma coisa que não entra lá. Alguém sabe me dizer? O que não entra lá no céu? Pecado. O pecado. E o que é o pecado? O pecado são as coisas erradas que a gente faz. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço de errado, que não agrada a Deus, é pecado. E o pecado não entra aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos, eu, pastor, a bebê, o meu marido, o meu filho, as crianças, todos fizeram pecado. Cometeram pecado. Todos pecaram.
o pecado faz? Ó, quando Deus criou o mundo, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou parecidinho com Ele, certo? Certo, né? Pra gente viver sempre pertinho dele, certo? Porém, quando o pecado entrou no mundo, o que ele fez com Deus e o homem que viviam pertinho? O pecado separou o homem de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Mas, Tialine, se Jesus quer me levar para morar lá, tu tá me dizendo que o pecado não entra e que todo mundo pecou. Então quem é que vai entrar lá? E agora? Complicou, né? Mas olha só, a Tialine tá aqui não para falar do pecado. A Tialine tá aqui para falar de um Deus que é tão perfeito, tão bom, mas tão bom, que ele já tinha, programado tudo para resolver esse problema. Porque se não é Deus que resolve os nossos problemas, quem é que resolve, não é? Deus, ele é tão esperto, ele é tão inteligente, que o que ele fez? Ele enviou o seu filho. E quem era o filho de Deus? Jesus, aquele Jesus que eu estava falando aqui antes. Deus mandou Jesus para morrer aonde? Na cruz. Na cruz. E derramar o seu sangue lá na cruz. Por quê? Porque ele nos amou. E através do sangue que Jesus derramou lá na cruz, todo o problema do pecado foi embora. Porque quando Jesus derramou seu sangue lá, quando ele foi pregado lá na cruz, os nossos pecados foram perdoados. E através do sangue de Jesus, eu ganhei um novo coração. Se antes o meu coração era sujo, manchado pelo pecado, doente, triste, quando Jesus morreu lá na cruz, eu ganhei um novo coração, cheinho do amor de Deus. Um coração único, limpo, liberto, restaurado, transformado pelo sacrifício de Jesus. Mas Jesus ficou morto lá na cruz? Não.